pedimos que nosso desejo é te ver um pouco mais, com mais clareza, para te amarmos com mais ternura, para te seguirmos mais de perto. Pela tua misericórdia, abre tua palavra aos nossos corações, revela-nos algo mais do teu eterno propósito estabelecido em Cristo Jesus. Nós somos teus, ovelhas do teu pasto. Queremos reconhecer, ouvir, seguir a tua voz. Por isso, nos entregamos e entregamos esse tempo nas tuas mãos, para que o Senhor o administre segundo os interesses, a bondade, a fidelidade do teu coração. Esperamos em ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir novamente nossas Bíblias, a Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 5. Vamos ler então o verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, esse texto do verso 18 do capítulo 5, como dissemos ontem, ele coloca o fundamento para que possamos compreender as relações que são descritas a partir do verso 22. Na verdade, este fundamento relacional, observe aí na sua Bíblia, descrito a partir do verso 22, com a relação marido e mulher. No capítulo 6, de 1 a 4, a relação pais e filhos. Ainda no capítulo 6, de 5 a 9, a relação servos e senhores. E no versículo 10 até o versículo 20, a relação principados e potestades nos lugares celestiais. Então veja que são diversos níveis de relação. Agora, desde o verso 22 do capítulo 5 até o verso 9, terminando aí com os senhores, verso 9 do capítulo 6, a base, o versículo base para essas relações, ou a ideia base, ela está no verso 21. Você já percebeu esses textos à luz dessa base, verso 21? O que ele diz no verso 21? Sujeitando-vos uns aos outros. Preste atenção. Vamos daqui a pouco começar por aí. Por enquanto, estamos apenas analisando o texto no contexto, para que nós possamos ver primeiro o que está acontecendo aqui. A base dos versos relacionais 5:22, capítulo 5:22, até capítulo 6, verso 9, é sujeição. Porque no original não aparece no versículo 22 a repetição da frase sejam submissas. Porque o versículo 21 já colocou a base. Os irmãos percebem? Então o versículo 21 vai dar a base para todo o texto. Então diz assim: qual é o princípio geral para a vida do corpo, para a vida da igreja? Sujeitai-vos uns aos outros. Aí ele vai especificar e diz assim: as mulheres aos seus maridos. Nem há repetição, como eu disse no texto original, da expressão sejam submissas, porque ele já falou. Agora, será que isso é um detalhe apenas ou tem importância? Tem toda a importância. Toda a importância. Por quê? Porque submissão é a ideia-chave de todo esse contexto relacional. Ou seja, se esse marido ele não é submisso a Cristo,
ele não sabe reconhecer a voz de Cristo, ele não está encabeçado pelo próprio Cristo, ele terá toda a dificuldade de exercer a sua função, que aqui nesse texto é chamada de cabeça da mulher. Por que ele terá dificuldade? Porque ele próprio não compreendeu, tanto no sentido vertical, o seu encabeçamento por Cristo, certo? Como ele não compreendeu o sujeitai-vos uns aos outros, no sentido horizontal. Então ele vai ter toda a dificuldade de exercer um encabeçamento sobre a sua esposa, por não estar submissa ao cabeça com C maiúsculo, e nem estar exercitando, praticando o princípio no nível horizontal. Vocês vão ver a importância da vida da igreja aí? Por que ele começou lá em cima com o verso 18, como eu disse ontem, dando, na verdade, o grande princípio geral, como também falamos ontem? Enchei-vos do Espírito, sem que estejais sendo, é a ideia do tempo, no grego, presente, contínuo, sem que estejais sendo constantemente enchidos, essa é a ideia, com o Espírito, não há nada. Não há o falando entre vós com salmos, porque nós somos vazios, né? Não há o entoando e louvando ao Senhor de coração, não há. Não há, você viu lá no verso 20, uma expressão tremenda? Não há o dando sempre graças. Irmão, que versículo esse? Você vê que nada é aleatório na palavra de Deus? Se nós não estivermos cheios do Espírito, nós não temos coração grato. Nós temos um coração queixoso. Lembra Tiago orientando? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. O juiz está às portas. Não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Tiago capítulo 5. Então, a vida cheia do Espírito é o oposto de queixume. Vida cheia do Espírito é o oposto de murmuração. Por isso enchei-vos do Espírito, dando sempre graças por tudo. Isso não é pensamento positivo. Pensamento positivo é uma outra história. Isso é vida cheia do Espírito. Isso não é autossugestão. Existe um mecanismo, acho que podemos chamar aí na linguagem dos especialistas, de terapia. Chamada terapia da gratidão. Você já ouviu falar na terapia da gratidão? Você acorda de manhã e se prepara para dar graça em tudo. Então você vai fazendo a terapia da gratidão o dia todo. É um mecanismo, mas não é esse o assunto de Efésios 5. Efésios 5 é enchei-vos do Espírito, dando sempre graças por tudo. Tessalonicenses, Paulo também diz a mesma coisa. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Sabe por que nós nos comportamos assim? Não é para alcançarmos alguma coisa. Então a terapia da gratidão vai começar pelo lugar errado, né? Ela vai começar pelo eu. Eu vou fazer algo para sugerir, para me sugestionar, ou seja como for. O trabalho do Senhor vai começar lá naquele interior, pelo Espírito. Nós desenvolvemos, exercitamos a vida no Espírito. Então nós damos graças, porque é marca de uma vida cheia do Espírito. Todas essas marcas que vêm aí, a partir do verso 18, são evidências de alguém que está frequentemente sendo cheio do Espírito. Que nós vimos ontem, tem tudo a ver com a palavra de Deus também. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então, os verbos usados aí, olha, verso 19, falando entre vós. Falando entre vós. Você já percebeu que quando nós estamos juntos, nós temos a maior facilidade para falarmos de tudo, menos falarmos uns aos outros com salmos e hinos? Na verdade, irmão, seja honesto com você mesmo. Mas a resposta a isso é muito simples. A boca fala do que o coração está cheio, não é? Então por que será que nós nos iludimos tanto quando queremos fazer um autoexame adequado diante de Deus? Sabe por quê? Porque nós fazemos um autoexame introspectivo. E sabe como que é o autoexame introspectivo? Você tenta nas suas trevas procurar a luz. Mas o princípio do Salmo 36, verso 9, quer conferir lá? É o seguinte: em ti, Senhor, está o manancial da vida. Ele é a vida, nele está a vida. Na tua luz veremos a luz, ou vemos a luz. Você vê? Não é introspecção, é na tua luz vemos a luz. É o contemplai-o e sereis iluminados. Lembra? Então, irmão, nunca perca de vista, como também nós falamos ontem, estamos enfatizando de novo. Não há técnica para viver vida conjugal, assim como não há técnica para viver vida cristã.
Não há metodologia. Há uma relação. O Senhor Jesus disse assim para os fariseus: examinais as Escrituras. Vocês não erram nesse assunto. Eles conheciam quase que de trás para frente a lei, a Torá. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Mas não quereis vir a mim, para terdes vida. Você vê que nós podemos ir à palavra, mas não ir ao Senhor, conhecer doutrinas, mas não conhecer o Senhor, conhecer princípios, mas não conhecer o próprio Senhor. Irmãos, a vida da igreja, ou a igreja do Novo Testamento, não se compõe de um conjunto de verdades, por mais verdades que elas sejam, e são verdades, um conjunto de princípios, um conjunto de preceitos, que nós podemos extrair aqui do Novo Testamento, erguer e dizer assim: essa é a igreja do Novo Testamento, ela tem esses princípios, ela tem esses preceitos. A igreja tem sim princípios, e como tem? Mas se nós pudéssemos erguer esses princípios, nós ainda não teríamos a igreja do Novo Testamento. Você percebe? Nós seríamos um arcabouço, né? Mas sem aquela realidade interior. Porque qual era o centro do tabernáculo? A Shekinah. Nós poderíamos ter lá todos os itens, aquele povo poderia ter, item a item. Veja que faça tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Os móveis no lugar, esse aqui é para oferecer o sangue do cordeiro, é o altar do holocausto, ele tem que estar aqui, tudo como o Senhor mandou. Essa cerca, esse linho, essas colunas, essas estacas, base de bronze aqui, base de prata lá, todos os detalhes. Mas e se a Shekinah não estivesse lá? Aquilo seria um mausoléu, né? Porque a Shekinah não estava ali. E foi isso que aconteceu em alguns momentos nos tempos do Velho Testamento. Como, por exemplo, quando a arca foi retirada do tabernáculo. Não é? O serviço continuou funcionando sem a presença de Deus. Então Davi, quando ele assume lá o trono, ele disse que não queria reinar nem um dia em Jerusalém, se ele não trouxesse de volta a arca da presença do Deus de Israel. Então ele diz: eu não vou dar descanso aos meus olhos, não vou subir ao meu leito, até que eu traga para Israel a presença, a Shekinah, não é? A arca da presença. Então, irmão, será que nos nossos dias, de modo geral, o cristianismo tem se assemelhado a isso? Tem princípios, tem doutrina, tem ensino, mas e a presença com P maiúsculo? Abra mais um versículo. 1 Coríntios capítulo 14. Nós já vamos estudar um pouco de Efésios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 14. Veja o versículo 23. Veja como esse verso vai nos ajudar lá na compreensão de Efésios 5,18. Enchei-vos o Espírito. Aqui diz assim: se pois toda a igreja, lá diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo. Ele está mostrando qual é a consequência corporativa de uma vida cheia do Espírito, não é assim? Agora olha o que ele diz aqui: se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, você sabe o que significa profetizar, né? Efésios 5,19. Falando entre vós. Profetizar é falar a palavra do Senhor na unção do Espírito Santo. Não é ensino de letra, é falar a palavra do Senhor. Se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, que não tem conhecimento, né, de Deus, da sua palavra, dos propósitos de Deus, indouto, é por ele, ou é ele, por todos convencido. O Senhor Jesus, quando falou sobre o Espírito Santo, o Consolador que viria, ele disse: ele convencerá, lembra? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele por todos convencido. Por quê? Porque esta igreja está cheia do Espírito. Então, se entrar algum incrédulo, entrar algum indouto, ele é convencido, porque o Espírito é o Espírito de convencimento, né? E por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Irmão, você quando lê esse versículo aqui, você não tem um ciúme santo? Não tem? Deveríamos ter, porque essa é a vida da igreja. Será que essa é a nossa vida da igreja? Tem sido assim? Se não tem, nós só temos uma posição: rosto em terra.
Senhor, tem misericórdia de nós, nós estamos aquém. Dá-nos um verdadeiro espírito de arrependimento. Nós queremos tocar o Senhor mais do que temos tocado a palavra. Queremos tocar o Senhor através da palavra. Não queremos tocar só a palavra. Queremos tocar o Cristo da palavra e o Cristo na palavra. Então essa é a vitalidade da vida da igreja. Nós somos chamados para isso. Por todos convencidos, por todos julgados, tornam-se manifestos segredos do coração, ninguém precisa falar. Porque ele está na presença de Deus vivo, na vida da igreja. Irmão, esse verso nos estimula e esse verso nos humilha, não é? Porque essa é a igreja. O Espírito de Deus não habita no mundo. Paulo fala: vós recebestes não o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que por ele conheçais o que por Deus lhes foi dado gratuitamente, né? Aqui em Coríntios mesmo, lá no capítulo 2 ele fala isso. Então ele diz: e assim, olha o final do verso, prostrando-se com a face em terra. Sabe por que os incrédulos, os indoutos não se prostram com a face em terra? Porque nós não estamos prostrados com a face em terra. Adorará a Deus, testemunhando que, olha agora o final do verso, Deus está de fato no meio de vós. Isso é a vida da igreja. Então, irmãos, que o Espírito do Senhor nos incomode? Sim, muito. Porque isso devia ser a vida do nosso lar, como nós falamos ontem, né? Você quer conhecer um pedacinho do céu? Passa uma semana lá em casa. Nós deveríamos dar esse testemunho. Por que não? Habita em nós o Espírito do Senhor. Isso significa que não tem conflito? Não. Porque no céu também tem conflito. Nós batalhamos contra principados e potestades nos lugares celestiais, né? Mas nós mantemos a posição que nos foi conquistada. Isso significa que não tem erro? De jeito nenhum. Porque um dos princípios centrais do reino do céu é perdão. Perdão. Só existe perdão, não existe erro, não é? Nosso problema é que a nossa mente é perfeccionista. Então nós achamos que esse fato de nossa família, segundo o chamamento de Deus, ser um céu, é que nós estamos lá com asa e harpa na mão. Só tem anjo dentro daquela casa. Não é isso? Não. Significa que o reino do céu é vivido ali. O que é o reino do céu? O reino do céu não é comida e nem bebida. Agora nós somos uma geração que vive para comer e beber, né? Mas o reino do céu não é comida nem bebida. Mas é a justiça, que naquele texto tem a conotação de santidade. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? Então esse é um pedaço do reino do céu na terra. E ali nós vamos exercitando os princípios do reino. Qual o princípio do reino? Se alguém ferir a tua face direita, volta ali a outra, não é? Nós vamos vivendo isso no lar. Nós vamos vivendo o perdão, não é? Nós vamos vivendo uma sondagem de motivação do coração. O Senhor Jesus, quando escreveu o Sermão do Monte, quando falou o Sermão do Monte, ele falou assim: sabe o que os anciãos fizeram com a minha lei? Eles fizeram uma distorção total. Estou usando as minhas palavras para o que o Senhor falou. Por que ele disse isso? Porque ele falou assim: ouvistes que foi dito pelos antigos? Eu, porém, vos digo. Ele estava contrariando os antigos? Não. Mas ele estava dizendo que os antigos ficaram com o preceito da lei e perderam o legislador, com L maiúsculo. Então eles transformaram, para citar um exemplo, o adultério em um ato físico. Ouviste que foi dito pelos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que no seu coração tem uma motivação impura, já adulterou. Você vê onde o Senhor trata? Então o Senhor é aquele que trata com o nosso coração. O que ele quer fazer? Limpar o ralo, limpar as entranhas. Lembra que nós dissemos por uma vez para os irmãos que o Senhor é um hóspede, só para usar uma metáfora, porque ele não é hóspede, ele é o dono da casa, da nossa casa aqui, ele nos comprou. Mas para usar uma metáfora, ele é um hóspede diferente, que quando convidado para ir para a tua casa, não entra pela sala de estar, entra pela porta dos fundos. E o primeiro lugar que ele quer conhecer na sua casa não é ali, aquele lugar confortável, frente à lareira da sua sala de estar, sentado para ter uma comunhão com você. Mas ele vai entrar pela porta do fundo e vai abrir a lata de lixo. É isso que ele faz. Porque ele sabe que nós somos o que nós comemos. Nós somos o que comemos. Isso é um princípio espiritual. Por que o Senhor trocou a dieta daquele povo quando foi para o deserto? De alho, cebola, pepino, peixe para maná. Porque o Senhor queria mudar
a dieta deles ali, a constituição interior. Agora eles vão olhar para mim, agora eles vão esperar de mim, agora eles vão comer o pão cada manhã, eles vão ser desintoxicados daquela comida do Egito. Aquela não é a minha comida. Você vê que ele não queria apenas mudá-los de posição, do Egito para o deserto e depois para Canaã, ele queria mudá-los de constituição e não de posição. Você compreende isso, irmão? Isso não é um ensino daqui ou dali, não. Isso é um ensino de Gênesis e Apocalipse. O Senhor, quando olhou para Pedro, tu és o Simão. Isso é você, Pedro. Isso é o que você é, o melhor que você pode ser. Mas tu serás Pedro, né? Cefas, uma pedra. Aí você vê aquele pescador que o máximo que ia conseguir na sua vida humana era uma lápide lá no seu túmulo. Aqui jaz o Simão, o filho do João, o melhor pescador da Galileia, né? Mas quando você lê Apocalipse 21, você vê lá 12 fundamentos na Nova Jerusalém. O primeiro fundamento é de jaspe. Você se lembra? Jaspe, que é o diamante, que lá em Apocalipse é um reflexo, capítulo 21, da revelação do Senhor Jesus no capítulo 4. Capítulo 4 de Apocalipse mostra o Cordeiro no trono. E lá diz que o seu aspecto era de jaspe. Jaspe. Em todas as listas dos 12 apóstolos nos evangelhos, qual é o nome que vem primeiro? Pedro. Pode consultar. Todas as listas. Simão Pedro é o primeiro deles. Então quando você lê os 12 fundamentos da Nova Jerusalém, está lá. O primeiro fundamento é de jaspe. Está vendo o que aconteceu? Por isso o discipulado de Simão Pedro é um modelo de discipulado. O que o Senhor fez em Simão Pedro é o que Ele quer fazer conosco. O quê? Nos transformar do Simão Bar Jonas, que significa o filho do Jonas, o filho do João, né? Metade dos israelitas naquela época chamava Simão, a outra metade chamava João. Então o Simão era o Simão, filho do João. Ele era um João ninguém. Aqui no nosso Brasil era o José, filho da Maria, né? Então ele falou, você é o Simão, filho do João, mas tu serás Cefas, uma pedra. Então o que ele ia fazer? Então ele ia crescer, ele ia crescer, ele ia crescer. Não. Então ele ia ser reduzido, ser reduzido, ser reduzido, não é? Então o Senhor discipulou Pedro, levando Pedro do 10 para o 0, até naquele momento quando ele saiu e chorou amargamente, chegou ao fim de si mesmo, lá no pátio do sumo sacerdote, né? A partir daí ele não encontra mais o Senhor. Aí chega em João 21, ele fala assim, eu vou pescar. Lembra? É isso que ele sabe fazer. O Senhor morreu, ele negou o Senhor, ele traiu o Senhor. Ele falou assim, Jesus é maldito, porque é ele quem registra isso lá em Marcos. Por trás da pena de Marcos lá está Pedro. Jesus é anátema, ele praguejou, segundo a tradução de Marcos 14, ele praguejou, se não me engano é o verso 71 de Marcos 14, praguejou. Só Marcos registra, porque é Pedro que está falando, ele sabe o que ele fez. A palavra no original lá é anátema, que significa reprovado, um maldito. Jesus é anátema, foi isso que Pedro disse. Ele chegou ao fim de si mesmo, e depois disso ele não encontrou mais o Senhor. Então, quando ele perde o Senhor de vista, ele diz, eu vou pescar, é isso que eu sei fazer, essa é a minha vocação. Esse era o entendimento dele, mas ele foi chamado assim como nós, com uma vocação celestial. Então enquanto Pedro decidiu pescar, o Senhor está lá na praia esperando, lembra? Aí ele pergunta para aqueles pescadores assim, tens aí alguma coisa que comer? E eles não tinham nada, nada, porque se o sal se tornar insípido, para nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então eles disseram nada. Mas irmão, houve uma única outra ocasião nos evangelhos em que o Senhor perguntou para os discípulos, tendes aí alguma coisa que comer? Você se lembra qual? Quando ele ressuscitou, e ele apareceu a eles, e ele queria demonstrar que ele ressuscitou com corpo humano e com osso humano, com carne e com ossos, porque o seu sangue foi derramado para expiação, né? Mas ele ressuscitou assim como ele entrou no túmulo, era o mesmo corpo, tinha marcas, toca aqui Tomé, velho que sou eu mesmo, toca aqui no meu lado, não é? Ele ressuscitou corporalmente, e essa é a segurança que nós também estaremos com ele. Então quando ele quis demonstrar isso, ele fez a pergunta, tens aí alguma coisa para comer? E naquele momento eles tinham. Então diz a palavra que eles ofereceram ao Senhor um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Isso está no final do Evangelho de Lucas. Agora, por que naquele momento eles tinham o que dar de comer para o Senhor? Por quê? Porque eles estavam na posição correta. O Senhor falou, não vos ausenteis daqui, esperai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder.
Eles estavam na posição adequada. Então eles tinham o que dar ao comer ao Senhor. Eles podiam satisfazer o Senhor. Mas quando Pedro falou, eu vou pescar, eles trabalharam, mas não pegaram um lambarizinho, não é? E eram pescadores profissionais, não eram amadores. E pescaram no mar da Galileia, mar abundante em peixe. E no melhor horário do dia, à madrugada. Passaram a madrugada pescando, pegaram nenhum peixinho. Isso é impossível naquele mar, para esses profissionais, não é? Mas eles estavam na posição errada. Então eles não tinham nada para oferecer ao Senhor. Mas irmão, quando Pedro então chega na praia, resumindo aquele quadro, ele encontra lá aquele braseiro que o Senhor montou para restaurá-lo. Ele negou o Senhor diante de um braseiro, ia ser restaurado diante do braseiro. Então quando ele desce naquela praia, quando ele chega naquela praia, e depois os outros 6 que estavam no barco, eram 7 discípulos, eles veem um braseiro, um fogareiro, e diz a palavra, João 21, verso 9, e em cima havia peixe, umas brasas, e em cima havia peixe e também havia pão. O Senhor preparou para eles uma refeição de comunhão, um café da manhã. Para aqueles que entenderam que tinham perdido o seu Senhor, perderam a relação com Ele, negaram o seu Senhor, chegaram ao fim de si mesmos, especialmente Pedro, e agora eles vão fazer alguma coisa para a qual eles não foram separados para fazer. Agora eles vão retornar a algo que eles não podem retornar, porque eles foram chamados pelo Senhor. Então o Senhor prepara primeiro uma refeição de comunhão. E o Pedro fica quietinho tomando a refeição, pela primeira vez, não abre a boca, toma aquela refeição. Aí depois é o Senhor que vai falar com ele. Você me ama, você me ama, você me ama. Você lembra? Então, irmãos, nós fomos chamados para esta relação. Não perca isso. Se você perder, você perdeu tudo. Tudo. Por que nós vivemos no meio da... E sempre foi assim, né? Mas nós nos contextualizamos na nossa história. Por que nós vivemos nessa geração desesperada, deprimida? Antigamente, quando você falava, ouvia que uma pessoa estava com depressão, quase que fazia uma fila lá na porta para ver aquela pessoa, saber o que é depressão. Era tão incomum isso, não é? Hoje, em qualquer lugar que você vai, você ouve, não é? Aquela irmã, aquele fulano, aquele ciclano está com depressão, doença do século. Sabe qual a causa primária da depressão? Alienação. Porque nós fomos criados para relação, e nós não estamos relacionando. Você encontra uma pessoa, ela fala assim, oh, que bom que eu encontrei você, eu queria te pedir isso, eu preciso daquilo, não é? Que bom que eu te encontrei. Aí a próxima frase é, estou precisando tanto de... Isso chama relacionamento utilitário. Nós usamos as pessoas, as pessoas para nos satisfazer, para nos servir. E não se engane, você entrou no casamento com esse coração. Se você acha que você é altruísta, só você que acha, mais ninguém. Nós entramos no relacionamento conjugal para ser servidos e não para servir. Essa é a causa da nossa moléstia, né? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para... Esse é o Senhor Jesus, para servir e dar. Ele entrou no relacionamento conosco para servir e dar. Nós entramos no relacionamento para ser servidos e receber, contrário do Espírito do nosso Senhor. E o que nós vamos querer obter? Mas irmão, sabe como funciona a nossa estrutura, como Deus a criou? Ela funciona assim. O princípio é, mais bem-aventurado é dar do que? Foi Deus que fez. O homem não foi criado por nenhum outro ser, mas por Deus mesmo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No ser de Deus está incrustado um princípio: dar. O pai ama o filho e tudo confiou às suas mãos. O filho ama o pai. Ninguém conhece o pai senão o filho, e ninguém conhece o filho senão o pai. A Trindade vive nessa base relacional: dar e dar e dar. Quando ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, isso foi implantado na natureza humana, e ela nunca poderá se satisfazer de outra forma. Sabe como nós somos realizados? Em servir e dar, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Você quer ser feliz? Viva, cheio do Espírito, então nesse princípio, servindo e dando. Nós somos realizados, irmãos, por retrocesso. Você percebe? É por retrocesso. Então nós entramos num relacionamento e servimos, nós somos os mais realizados. Nós entramos num relacionamento e damos, nós somos os que mais recebemos. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber.
Você percebe? Então, irmão, quando nós nos casamos, nós entramos lá, dois egos poderosos, né? Invictos. Eles se colocam juntos. Tem que sair fagulha para todo lado. Duas rochas, não é? Então, que chance nós teríamos de viver um relacionamento conjugal? Ou qualquer outro tipo de relacionamento. Por que o conjugal é especial? Porque ele vai trazer uma união que nenhum outro contém. Não é uma união apenas de tempo, de tantas horas por dia, mas é uma união de uma magnitude que nenhum outro relacionamento comporta. O relacionamento conjugal é uma união de espírito, mas isso também nós temos com outros irmãos, né? É uma união de alma, mas isso também nós temos com outros irmãos, mas agora não com a mesma intensidade do casamento. E é uma união de corpos, e isso nós não devemos ter com nenhuma outra pessoa, a não ser com o nosso cônjuge. Então você vê que é uma união especial, porque ela toca espírito, alma e corpo. É com base nesse ensino que Paulo ensinou 1 Coríntios 6, dizendo assim: aquele que comete imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Você vê que ele singulariza o pecado sexual? Ele singulariza, sabe por quê? Porque a imoralidade toca a imagem de Deus em nós, afronta a realidade relacional para a qual nós somos criados. Se você colar um selo no papel, você vai arrancá-lo e nunca mais você terá nenhum papel intacto e nenhum selo intacto. Irmãos, a união física sexual no casamento é muito maior do que a união de dois corpos. É uma união de cunho espiritual. Esse é o ensino de 1 Coríntios 6. Se você quiser, leia lá com calma depois. Aquele que se une à prostituta é um só corpo com ela. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então ele fala: fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ele está dizendo: haverá uma marca diferenciada com relação a qualquer outro tipo de pecado. Não menospreze isso, irmão, porque infelizmente a igreja de Deus tem tornado leviano o assunto da vida sexual. A igreja, eu estou dizendo, porque se nós fosse falar do mundo, o mundo não compreende nada a respeito desse assunto. Por isso é tão insatisfeito, não é? Os mecanismos para se tentar procurar uma satisfação nesse nível físico, sexual, têm sido insuportáveis, até para o mundo. Não sabem mais o que fazem para procurar satisfação, não é? Isso é novo? Não, não é novo. Porque para vergonha nossa, que peso isso tem, lá no livro de Deuteronômio, você já vai ver o nosso Deus orientando seu povo a não praticar relacionamento físico, sexual com animais. Você já leu isso, Deuteronômio? Já? Ela está dizendo assim: é abominação o Senhor. Lá em Deuteronômio, 3.500 anos atrás, esse livro foi escrito. Então, irmão, nós somos completamente insatisfeitos nesse nível. Completamente. Porque nós precisamos de realização em Deus. E nós queremos realizar no outro. Nós precisamos viver uma vida relacional intensa com aquele que nos chamou, para que então nós possamos servir e dar. E servindo e dando é que nós recebemos. A nossa realização está em realizar o outro. A nossa satisfação está em satisfazer o outro. Essa é a vida cristã. Então, vamos voltar lá, em Efésios. E vamos estudar um pouquinho desse capítulo 5, à luz desse contexto. Efésios, capítulo 5. Verso 18, então, é a chave. Enchei-vos, estejais sendo constantemente cheios do Espírito. Depois no verso 21, o princípio geral: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então primeiro vamos comentar um pouquinho sobre ele aqui. Antes do texto dizer e especificar essas ordens aí, mulheres aos seus maridos, servos aos seus senhores, essas ordens de submissão, o princípio geral está no verso 21. Não perca isso, meu irmão. Sabe por quê? Senão você vai perder o conceito bíblico de submissão. E ao invés de você ser o cabeça do lar, você vai ser o cabeçudo. Porque o princípio de sujeição é, veja o verso 21, no temor de Cristo. Então, se eu reconheço, porque ando no temor de Cristo, que esse bondoso Cristo, meu Senhor, com o qual me relaciono, tem me falado através da vida, por exemplo, da minha esposa, eu não estou
intrinsecamente falando, invertendo a posição do meu lar. Então ela é a cabeça, não é? Nada disso. É sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se ele está falando dessa forma, se ele está falando daquela forma, se ele está falando daquela forma, eu me submeto a ele, reconheço que é dele, reconheço que é ele, não é? Isso não significa também, é claro, o outro lado da verdade, que nós então, maridos, devemos andar de acordo com as convicções, orientações e discernimentos das nossas esposas. Não, também não. Nós sujeitamos-nos uns aos outros, como? No temor de Cristo. Está vendo? Como é importante essa chave aqui. Então aí ele entra na estruturação aí dessa ordem. Ele diz: mulheres a seus maridos. Por quê? Por causa do pecado? Não. Por causa do pecado não. Por causa da criação. Vamos olhar um pouquinho esse princípio, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Porque o homem tem um valor, uma dignidade maior do que a mulher? Também não. Mas porque Deus estruturou a natureza de um e a natureza de outro de formas funcionais diferentes, e não de forma essencial diferente. 1 Coríntios 11 diz assim, verso 3: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Você vê que ordem maravilhosa? Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher. E essa ordem é uma ordem que deve funcionar desta maneira, no temor de Cristo, como nós falamos, né? Não existe nenhuma outra ideia aqui afrontosa, como nós temos visto tanto por aí. Não há ideia de avassalamento, não há ideia de subserviência. Submissão tem nada a ver com isso. Você sabe que a ideia significa colocar-se debaixo de proteção. O Senhor Jesus olhou para o povo judeu, lamentando naquele monte das oliveiras, e disse assim: Israel é Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas todos que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os vossos filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Isso é submissão. Essa é a ideia. Cobertura. Cobertura. Por isso, esse é o assunto de 1 Coríntios 11. O ensino concernente ao véu. Cobertura. Cobertura. O cerne desse ensino do véu, 1 Coríntios 11, é o princípio da autoridade e submissão. O véu é um dogma na vida da igreja? Não, não. O Senhor instituiu a mesa do Senhor, a sua mesa, e instituiu o seu batismo. Não é? Como essas duas instituições do Novo Testamento. Então, o que é o véu? É um sinal. Sinal. Aí não de dogma, nem instituição. Sinal. É um sinal desse princípio praticado pelos irmãos. Ou no caso específico, pelas irmãs. Sinal. Né? Então é por causa do verso 3 que ele diz aí: Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, Deus é o cabeça de Cristo. Então ele vai falar sobre essa cobertura por todo esse texto, que nós não vamos estudá-lo. Lá no final do verso 10 ele usa a expressão sinal de autoridade. Autoridade e submissão são duas faces de uma mesma moeda. Por não compreendermos a submissão, nós não temos autoridade. Porque, irmão, a autoridade não é imposta. Nenhum irmão pode dizer ao outro: você precisa me obedecer, você precisa me ouvir, você precisa. Não precisa. Porque nós sujeitamos-nos uns aos outros no temor de Cristo. Não tem precisa. Se um coração teme ao Senhor, ouve ao Senhor, ele vai procurar temer o Senhor e ouvir ao Senhor através dos irmãos. Conta-se uma vez de um irmão que tinha a seguinte prática. Ele era um irmão muito itinerante, caminhava aí por diversos lugares e passava periodicamente algum tempo em algumas localidades, um irmão do passado. E na sua biografia é muito interessante. Os irmãos diziam que quando ele chegava numa localidade, sabe qual era a pergunta que ele fazia? Primeira pergunta para os irmãos: quais são os irmãos que Deus tem levantado entre vocês como autoridade? Porque eu preciso me submeter. A nossa pergunta normalmente é assim: quais são os irmãos que Deus tem levantado entre vocês como autoridade? Porque eu preciso me rebelar. Eu preciso contradizer, né? Hai governo, eu sou contra, né? Então, na vida espiritual, autoridade é um fluir de submissão. Porque, irmão, só há um que tem autoridade. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Não é? Ele não falou fazer convertidos, ele falou fazer discípulos. Discípulos.
Aqueles que sabem que foram chamados para ser discipulados, não foram chamados para ser convertidos. E de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os, né? Então, irmão, esse é o princípio envolvido aqui em Efésios 5. Vamos estudar um pouquinho esse texto, então? Nós temos mais alguns minutos só. Efésios capítulo 5, verso 22. As mulheres, então, aos seus maridos, submissas. Veja só, de novo, essa expressão final do verso 22. Como ao... Irmão, isso faz toda a diferença, não faz? Assim como no temor de Cristo, do verso 21, faz toda a diferença. Então, na vida da igreja, eu vou me submeter àquele irmão lá, mas aquele irmão lá... Não, no temor de Cristo. Se tem fluído a autoridade do Senhor, palavra do Senhor, visão do Senhor, Espírito do Senhor, acima de tudo, não é? Então eu vou me submeter ao Senhor, por meio ali daquele instrumento. E é assim que o Senhor reconhece, né? Então a mesma expressão no verso 22. Mulheres aos seus maridos, submissas, como ao Senhor. Depois, verso 23. Porque o marido, agora 1 Coríntios 11, texto que eu citei, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Agora, uma frase que eu gostaria de alertar para compreendermos, quem sabe, um pouquinho mais desse maravilhoso relacionamento marido e mulher. Sendo este mesmo Salvador do corpo. Muito interessante essa frase, irmão. Porque se você já percebeu, já estudou com cuidado esse texto, há alguns momentos, e aqui está um momento, em que você não sabe se, assim, especificamente, Paulo está falando do marido e da mulher ou de Cristo e da igreja. Você já percebeu? Porque se confunde de tal maneira. Olha essa expressão, por exemplo. Se você lê aqui, de primeira mão, quem que ele está falando que é o Salvador do corpo? É Cristo, que é a cabeça da igreja, que ele mencionou no verso 23, ou é o marido, que é a cabeça da mulher, que ele também mencionou no verso 23 lá em cima? Você sabe que ele está falando dos dois? Porque, em primeiro lugar, Cristo é o Salvador com S maiúsculo. Ele é o expiador, né? Nós não realizamos expiação com relação às nossas esposas. Nós somos irmãos e fomos expiados por um mesmo Salvador. Agora, em que sentido Salvador aqui é colocado com letra minúscula dentro da analogia Cristo e a igreja e homem e mulher? Então, aí se você estudar, você vai compreender que a ideia aqui é preservador. Essa palavra é repetida em outros lugares do Novo Testamento. Por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Lá diz que ele é salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. 1 Timóteo 4, 10. E a ideia ali, salvador de todos os homens, é preservador. Então, o sentido desse texto de Efésios 5, 23 é que o marido deve ser um primeiro responsável, e agora cuidado com a palavra, eu não estou dizendo o único responsável. Porque a via pela esposa também é verdadeira, era responsável também a trazer aí a saúde para o lar, ministrar Cristo, porque nós vivemos vidas cristãs diante do nosso Senhor, marido e mulher. Nós não somos apêndices uns dos outros, nós somos pessoas, não é? Mas ele diz que o primeiro responsável para trazer saúde ao corpo é o marido. Por isso ele diz, marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Se não me engano, a versão é em espanhol, ela traz exatamente essa ideia. A ideia aqui é que traz saúde para o corpo. Muito interessante. E tem toda a coerência com a ideia do texto em geral, porque ele vai dizer lá no verso 29, olha lá, ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes faz o quê? Olha aí, alimenta e dela cuida, tá vendo? Mesma ideia, trazendo saúde para o corpo, alimenta e dela cuida. E agora acho que eu preciso falar de uma coisa aqui. Quais eram os 3 ministérios fundamentais do Velho Testamento? Profeta, sacerdote e rei. Eram os 3 ministérios proeminentes do Velho Testamento. Por quê? O que é um profeta? É aquele que revela Deus para o povo de Deus. Imagina o povo de Deus sem profeta. Em Provérbios diz, onde não há profecia, o povo se corrompe. Então os profetas eram o falar de Deus para a nação. Por isso a proeminência desse ministério. Segundo, sacerdote. O que o sacerdote fazia? O contrário. Ele era o representante do povo diante de Deus. Era a mão inversa. Ele apresentava o povo a Deus, ele era o intercessor, ele era o mediador. Por isso a visão do Senhor, o sumo sacerdote no livro de Hebreus. Sacerdote. E o terceiro? Rei. Porque aquela nação precisava de um governo segundo o coração de Deus, porque Deus é Deus de governo, Deus não é apenas Deus de graça, Deus é Deus de governo.
E Deus, pela sua graça, nos introduz no seu governo. Ele tirou o povo do Egito pela graça, introduziu o povo pela graça no deserto, e pela graça introduziu o povo no governo disciplinar do deserto, onde o povo falhou. O povo não falhou na graça, falhou no governo, né? Deus é Deus de governo, então rei. Irmão, o Senhor Jesus, é claro, Ele cumpriu esses ministérios plenamente. Lá, o comecinho do livro de Hebreus diz que Ele falou por profetas, no plural, muitas vezes lá no passado, mas nesses últimos dias nos falou no Filho, porque Ele é o profeta com P maiúsculo. Moisés já tinha dito lá que o Senhor iria levantar um profeta maior do que ele, você lembra? Esse profeta é o Senhor Jesus, e ali a profecia foi encerrada. Esse sacerdote é o Senhor Jesus. O livro também de Hebreus vai nos mostrar claramente o grande sumo sacerdote que entrou os céus e acabou com os sacerdotes ou o ministério de sacerdotes. E ele é rei que governa, porque ele está sentado à destra do trono de Deus. Então agora nós vamos aplicar esse ministério para nós homens, na vida do nosso lar. Cristo é o cabeça da igreja e é profeta, sacerdote e rei para ela. O homem é o cabeça da mulher e deve ser profeta, sacerdote e rei para ela. Você não vai conseguir fugir disso. Profeta, porque ele é não o único, como eu disse, mas é o primeiro responsável no lar de trazer a palavra do Senhor, a revelação do Senhor. Irmão, quanto encargo traz isso para nós homens, né? Por isso, quando você lê lá 1 Pedro 3, texto sobre o lar também, você tem 6 versículos para as esposas. As esposas abrem assim e falam: nossa, quanta orientação aqui para nós, não é? Quanta coisa nós precisamos aprender. 6 versículos, 1 Pedro 3, não é? De 1 a 6. Aí vem um versículo só para os maridos, versículo 7. E aquele versículo é arrasador, não é? Maridos, 1 Pedro 3, 7. Vivei a vida comum do lar. Você falar hoje isso para o mundo, eles vão rir de você, né? Fala, eu sou um marido do lar. Você conhece mulher do lar, mas marido do lar são pouquíssimos. Sabe o que é um marido do lar? É um marido que vive para o lar. O foco dele é o lar. Ele sabe que o lar é o seu lugar de profecia, em primeiro lugar. O lar é o seu lugar de reino, em primeiro lugar, de governo. O lar é o seu lugar de sacerdócio. Lembra Jó? Lembra Jó? Começo do livro do Jó. Diz que Jó era um intercessor. Lá quando seus filhos iam fazer festas, lembra lá? Iam fazer aqueles banquetes. Jó se colocava ali diante do Senhor como um sacerdote, intercedendo pelos seus filhos. Você se lembra? Jó era um bom sacerdote. Irmão, esse é o teu ministério. Quer você concorde, quer você não concorde, isso é o fato. Deus te chamou para isso. Então você tem, marido, uma primeira responsabilidade no seu lar. 1 Pedro 3,7. Vivei a vida comum do lar. Não apenas coma e durma em casa. Viva a vida comum do lar. Vivei a vida comum do lar. Aí depois ele diz, com discernimento. Vendo que palavra linda essa aí? Né? Com discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Por quê? Porque Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher. Então, irmão, nós vivemos num mundo unissex, não é assim? E o mundo unissex faz mal demais. Faz mal demais. Muito mal. Porque o Senhor não criou um mundo unissex. Ele criou um mundo de complementaridade. Igualdade essencial, mas diferença de função. Assim como nosso Senhor Jesus. Ele tem igualdade essencial com o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. Quando encarnado. Mas ele também disse, o Pai é maior do que eu. E agora, como é que você faz esses dois versículos? Ele tem igualdade essencial com o Pai? Sim. Mas subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e se colocou voluntariamente em submissão. Então ele diz, o Pai é maior do que eu. Eu não faço a minha vontade, faço a vontade dele. O meu ensino não é meu, é o ensino dele. O meu juízo não é meu, é o juízo dele. Lembra quantas vezes ele falou isso? A minha comida consiste em fazer a vontade dele e realizar a sua obra. Por isso ele diz, o Pai é maior do que eu. Não é no sentido essencial, é no sentido funcional, porque ele se fez carne. Então, irmão, quão importante é isso? Então vamos continuar lá, para concluirmos esse período. Efésios 5, 23. Sendo este mesmo Salvador do corpo. Então, profeta, revelação de Deus para o seu lar, para a sua esposa. Sacerdote, caminho contrário, intercessor, aquele que ora, aquele que apresenta sua esposa, sua família, seus filhos. Um irmão certa vez disse que
Nós precisamos demais recuperar na vida da igreja a figura do pai ao lado do leito do seu filho. Ao lado do leito do seu filho. Nossos filhos acordam, vão para a escola, voltam, comem, vai de novo, e nada, e toca piano, e faz isso, e não faz aquilo. Nós enchemos de atividade, não é? E no final ele chega à noite em casa esgotado para dormir. E o pai não está mais ao lado do leito do seu filho. Mas, irmão, a face do pai é formadora de caráter na vida dos filhos. É assim espiritualmente, é assim naturalmente. A face do pai forma caráter. Por isso, para o nosso Senhor Jesus foi tão insuportável perder de vista a face do pai na cruz do Calvário. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Tão insuportável. Ele podia suportar a traição de Judas, podia suportar a negação de Pedro, mas não podia suportar perder de vista a face do pai. É o seu pai, sua fonte. Irmão, nós vivemos uma realidade tão pobre como igreja, porque em especial os pais são omissos. Os pais vivem para o trabalho, os pais, muitos, vivem para o lazer. Nós estávamos vindo aqui para a Chácara Canaã, tem uma placa ali, perto daquela indicação Apuel, ali, observe. Um pouco antes, perto daquele condomínio ali atrás, aquele condomínio grande ali, existe um outdoor enorme, escrito assim: muito lazer. Você já reparou? Muito lazer, uma propaganda lá. Porque esse é um dos pilares da nossa geração hedonista. Muito lazer, muito prazer, não é? Hedonismo. E esse hedonismo tem matado a vida da igreja, porque nós não vivemos para Deus, nós vivemos por prazer. Nós somos como Esaú, por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Agora nós queremos herdar a bênção. Herdar a bênção como? Nós temos sido rejeitados, como tem sido Esaú. E sabe o que nós precisamos? De espírito de arrependimento. Não tem outro caminho, irmãos. Só espírito de arrependimento. Então, o pai é profeta, ou marido e pai, ele é profeta, ele é sacerdote. Você quer ver o pai como profeta? Deuteronômio 6 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno, o Senhor falando para Israel, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Coração. Olha o lugar onde a palavra deve estar. E tu as inculcarás aos teus filhos, falando com eles. Como? Ao assentares e ao levantar. Mas os pais não assentam e levantam junto com os filhos mais, não é? E ao andares pelo caminho. Mas o pai não anda mais junto com o filho. O filho tem os amigos dele, tem as coisas dele, tem as horas dele, não é? Não tem mais companheirismo de pai e filho. Então você vai falar com o teu filho. Deuteronômio capítulo 6. Andando pelo caminho, ao assentar-te, ao levantar-te, não é? Tu os inculcarás no teu coração. Aí o que aquele povo fez? As palavras atarás por frontal na tua testa e por sinal nas tuas mãos. Foi isso que eles fizeram, né? Fizeram lá o filactério, as caixinhas de versículos do Velho Testamento. Aí amarraram na testa assim com a fita e amarraram na mão. Chama filactério, porque o Senhor mandou atar a palavra por frontal na testa e para governar ali as suas mãos. Aí fizeram assim, fizeram caixinha de versículos e amarraram na mão, amarraram na testa. Imagina essa figura, né? O Senhor está dizendo que essa palavra tem que estar no coração para governar a mente e para governar as obras, né? Então isso é ministério profético sacerdotal. E rei? Rei é uma outra consequência. Governo. Nós somos não os únicos, de novo, mas os primeiros responsáveis diante de Deus por governar o nosso lar. Saiba, irmão, saiba que diante do tribunal de Cristo isso será requerido de você. Você vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo, porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então, nessa habilitação da graça, nós precisamos responder ao que o Senhor tem nos chamado. Naquele dia, você não vai poder dizer para Ele: eu não sabia. Você terá que dizer para Ele: eu não o fiz, porque outras coisas conquistaram o meu coração, né? E vai ser tarde demais. Que o Senhor nos ajude, irmão. Profetas, sacerdotes e reis, trazendo saúde para o corpo. Versículo 24: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Eu vou comentar até o verso 24, sinteticamente, porque os irmãos vão repartir em grupo daqui a pouco, para terem períodos de compartilhar. Então vou te dar só um esboço. Os verbos. Vamos ficar com os verbos. Vamos ficar com os verbos para vermos o amor de Cristo pela sua igreja.
E para que nós, em especial, já que aqui o assunto é maridos, ele tratou ali em cima de esposa, vai tratar um pouco mais ali embaixo. Aqui no verso 25 a 27, ele está falando dos maridos amando como Cristo amou. Verso 25, está muito claro. Então ele coloca alguns verbos. Vamos olhar os verbos. Primeira expressão significativa desse amor, ágape. Você sabe que esse é o amor mencionado aqui. Amor de uma mão só. Amor que tem uma via só. Ele dá, e ponto final. Ele não dá e espera. Ele não dá e recebe. Ele dá, ágape. Amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. As expressões do amor: se entregou. Muito forte expressão. Ela é ligada no Novo Testamento à morte do Senhor Jesus na cruz. Por exemplo, ela aparece no último versículo de Romanos 4, Romanos 4, 25. Diz assim: o qual se entregou por nós. Entregou por nós. Paulo usava em especial essa palavra para falar da entrega total de Cristo, a morte de Cristo. E é a que está sendo usada aí. Cristo se entregou, obediente até a morte e morte de cruz. Está exortando a nós maridos: se entrega. Depois, verso 26, para que a santificasse. Olha que coisa impressionante. Essa santificação aí, esse adornar da esposa, vem depois da entrega. Se nós não nos entregamos como servos, e entenda o que eu estou colocando, irmãos, desde o início. Eu não estou dizendo então que quem vai dar as diretrizes do teu lar é a tua esposa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Significa que você vai se entregar, você vai ser suporte, você vive a vida comum do lar. Você compreendeu que é profeta, sacerdote e rei, e vai viver com este foco. Você vai trabalhar em função desse foco, você vai criar filhos em função desse foco, você vai ter até o teu lazer, né? Quem de nós não tem lazer? Mas o problema é viver para o lazer, né? Você vai ter lazer em função desse foco. Tem um foco, o foco é a família. Quando isso acontece, muda tudo. Então, para que a santificasse, tendo-a purificado, terceiro verbo já, entregou, santificasse, purificou. Olha esse purificou, que interessante. Por meio da lavagem de água pela rema. Em algumas traduções a palavra é logos. Ontem nós lemos habite ricamente em vós, Colossenses 3,16. A palavra de Cristo. Colossenses 3,16 é logos. Fala de uma palavra que deve ser estocada no nosso coração como uma dispensa. Guardar a palavra aqui. Guarda no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Logos. Aqui não é logos, aqui é rema. Significa que aquilo que está depositado no seu coração é o substrato, é a substância que o Espírito de Deus vai ressoprar e vai reacender. Os irmãos percebem? Por que nós não somos constantemente renovados na vida cristã? Nosso coração está vazio, não é depósito da palavra. Quando ele é depósito, o Senhor refala, ele sopra. Logos, rema. Então, santificada e purificada pela lavagem de água pela palavra. Maridos, nós somos os primeiros responsáveis em lavar nossas esposas com a palavra, lavar nossos filhos com a palavra. E, versículo 27, para a apresentar vem lá por último, uma igreja gloriosa. Por isso, ensina de 1 Coríntios 11 de novo, onde diz que o marido é glória de Cristo e a mulher é glória do homem. Lembra aquelas expressões? Ele está falando exatamente dessa complementaridade. Eles em Cristo são a expressão da glória de Cristo. E ou ela é glória dele. Significa transformar da imagem dele. É claro que isso significa você imprimir nem tua personalidade, nem teu temperamento na vida da tua mulher. Mas significa você imprimir o caráter e o temperamento de Cristo na vida dela, sendo profeta, sacerdote e rei. Então, por último, ele termina: para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Por que nós, maridos, entregamos as nossas esposas a todo tipo de profissional, ao invés de cuidar delas? Por quê? Porque nós somos profetas, sacerdote e rei no nosso lar. Então, a falha primária é no coração dos maridos. Nós precisamos voltar para Deus, irmãos, cada um de nós, para podermos responder ao que Ele tem nos chamado, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. O coração alegre aformoseia o rosto. Nossas mulheres estão desesperadas no meio dessa geração cosmética e estética, não é isso? Nunca se fez tanta cirurgia plástica, nunca se gastou tanto em cosmética. A Bíblia diz: o coração alegre aformoseia o rosto.
Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate, não é? Não há nada que possa trazer beleza na face de uma mulher do que um coração pastoreado. Pastoreado. O Senhor nos ajude. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor nos dê um espírito de arrependimento. Nós precisamos, Senhor, e desejamos voltar para Ti. Tem misericórdia de nós. Faz-nos como maridos e pais, vermos nossas esposas e filhos segundo a perspectiva do Teu coração. Senhor, o Senhor nos confiou este primeiro rebanho e desejamos muito ser fiéis ao Senhor. Fiéis como profetas, sacerdotes e reis. Nos ajuda, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito. Pedimos ao Senhor que da mesma forma conquiste o coração das irmãs para um relacionamento mais intenso contigo mesmo, para que vejamos que toda a nossa satisfação, todas as nossas fontes estão em Ti. Senhor, desejamos ser famílias que cumprem, que respondem o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Ajuda-nos, estimula-nos, encoraja-nos e habilita-nos, Senhor. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.